Sabe, tem um segredo, um conceito que é tão poderoso, mas que muita gente acaba deixando de lado. E o mais curioso é que ele tem o poder de definir, olha, absolutamente tudo na jornada espiritual. Pensa comigo. Existe um lugar que, na verdade, quase ninguém valoriza. E não estou falando de um lugar físico, sabe? É mais um espaço interno. Um lugar que não te dá nenhuma recompensa de cara, nada que se possa postar ou mostrar. É um lugar que não gera aplauso, entende? Ninguém vê, é silencioso e por isso mesmo a gente acaba ignorando. Lá não tem like, não tem reconhecimento, não tem validação de ninguém, literalmente ninguém está olhando. Pois é, mas o paradoxo é esse. É exatamente nesse lugar que ninguém vê que a base de toda uma vida com Deus é construída. É isso mesmo. O que acontece ali, no escondido, é o que vai sustentar tudo que aparece aqui fora. Então, vamos dar um nome a esse lugar? A gente está falando sobre o secreto. E, nossa, como isso vai na contramão de tudo que a gente vive hoje, né? Essa obsessão por ser visto o tempo todo. É que, hoje em dia, a preocupação é toda com o que é visível. É sobre o que se faz, o que se posta, o que se mostra. A nossa cultura valoriza a performance, a imagem. O foco está sempre naquilo que dá para registrar e jogar para o mundo ver. Só que aí vem Jesus e vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz, teu pai que vem em secreto. Ou seja, o princípio fundamental é que o olhar de Deus começa justamente onde o nosso não alcança. Ele está de olho no oculto. Então, a gente chega numa conclusão poderosa. O secreto define o público. É isso. O que se vive quando ninguém está olhando é o que sustenta o que se vive quando todo mundo está vendo. É a base de tudo. Tá, mas e quando a gente inverte essa ordem, o que acontece? Vamos falar um pouco sobre a ilusão do visível, o perigo de focar só no que os outros podem ver. Olha só essa comparação, fica muito claro. De um lado, quando o foco está no público, o que a gente tem? Aparência, cansaço, uma vida sem base. Agora, quando o foco está no secreto, aí a conversa é outra. A gente está falando de essência, de força, de uma base sólida de verdade. Aí fica a pergunta, né? O que acontece quando alguém tenta sustentar uma vida espiritual sem essa base secreta? É como tentar construir um prédio sem fundação. O que será que acontece? A resposta? Cansa. Simples assim. É um esforço que esgota tentar sustentar algo sem base. Manter uma fachada que não tem uma realidade por dentro para segurar a onda. Uma hora, a casa cai. Não tem jeito. Ok, a gente já entendeu o problema, mas e a solução? Vamos falar agora sobre a força do oculto. Como é que essa base é construída lá, nesse lugar que ninguém vê? E não é mágica, tá? Existe um processo, com etapas bem claras. Tudo começa com buscar, uma busca intencional. A partir daí, vem o ser tratado, ser moldado por dentro. E isso leva a ser fortalecido. E no final, o resultado é fluir. Não é mais um esforço, é algo que flui naturalmente. É exatamente isso. O resultado não é forçado. Ele flui. Por quê? Porque ele vem de dentro. Quando a base é sólida, a vida espiritual não é uma peça de teatro, uma performance. É algo que transborda de uma fonte real que está lá no interior. Mas vamos aprofundar um pouco mais. O que é o secreto, afinal? É importante entender que não estamos falando de performance, mas de relacionamento. É muito mais que um simples ritual. Então, o que é o secreto? Olha, definitivamente não é só um momento de oração. Tipo, cheque, fiz minha parte. É um lugar de relacionamento com Deus. Um lugar para estar. Sem pressa, sem se preocupar com a aparência e, o principal, sem a pressão de ter que performar. É nesse lugar de intimidade, sabe? Que Deus trata o que ninguém mais vê. Ele vai fundo. Ele olha a intenção por trás da ação, a motivação que te move. Ele vai direto no coração. É um trabalho de bastidor. Porque pensa bem, antes de Deus usar alguém, ele trata essa pessoa. Ele não está interessado em usar ferramentas quebradas. Primeiro ele conserta, ele fortalece. E adivinha onde esse tratamento acontece? Longe de qualquer palco, lá no secreto. Bom, e com isso a gente chega no ponto central. O que Deus realmente vê? O que no fim das contas importa de verdade para Ele? A gente fica diante de uma escolha bem clara. Se o secreto é negligenciado, a vida com Deus vai ser fraca. Ponto. Não importa o quão bonita ela pareça por fora. Agora, se o secreto é bem cuidado, aí tudo começa a se alinhar. É como se o eixo da vida entrasse no lugar certo. Se tem uma frase para levar desta nossa análise, é esta aqui. O que ninguém vê é o que define tudo. O que realmente define a vida não é aquilo que o mundo aplaude,
mas sim aquilo que só Deus está vendo. A ordem das coisas é sempre essa. Antes de Deus expor alguém, ele forma alguém. Ele nunca vai colocar uma pessoa num lugar de destaque se a vida secreta dela não aguentar o tranco. Primeiro, ele constrói a estrutura por dentro. E é aí que a gente termina, com uma reflexão. Essa formação acontece no secreto. A questão é, onde essa formação está acontecendo hoje? Ela está acontecendo no barulho das aparências, das redes sociais, ou está acontecendo no silêncio do lugar secreto? A resposta para essa pergunta, bom, ela define absolutamente tudo.